Quando chegaram, ele lhes disse: Vocês sabem que desde o dia em que pisei na província da Ásia até agora, fiz o trabalho do Senhor humildemente e com muitas lágrimas. Suportei as provações decorrentes das intrigas dos judeus e jamais deixei de dizer a vocês o que precisavam ouvir, seja publicamente, seja em seus lares. Anunciei uma única mensagem, tanto para judeus como para gregos. É necessário que se arrependam, se voltem para Deus e tenham fé em nosso Senhor Jesus. Essa é a mensagem. Agora, impelido pelo Espírito, vou a Jerusalém. Não sei o que me espera ali, a não ser o que o Espírito Santo me diz em todas as cidades, que prisões e sofrimentos me aguardam. Mas minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que eu a use para completar minha carreira e a missão que me foi confiada pelo Senhor Jesus, a de dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Atos 20, 18 a 24. Para entender como Paulo podia parar de considerar a própria vida como valiosa por causa do Evangelho, a gente precisa primeiro entender o que é esse Evangelho. Ao contrário do que é pregado em muitos lugares hoje em dia, o Evangelho não é a mensagem de que existe um Deus que quer realizar todos os seus sonhos para essa vida, que nunca vai te deixar faltar nada e que, se você se esforçar, você vai sempre chegar no topo, em tudo. Essa mensagem, na verdade, é o oposto do Evangelho. Se a gente vai até Cristo confiando nisso, não é a Deus que a gente está buscando. Deus virou para a gente um meio para um fim, e passamos a buscar a nós mesmos, a nossa vontade, o nosso bem-estar, a nossa vida ideal. A gente começa a achar que ele tem a obrigação de nos dar tudo isso, porque afinal de contas, merecemos. A gente fez a nossa parte do acordo, não é? Eu aceito você, me esforço e você me abençoa. Só que desse acordo, Deus nunca fez parte. Não o Cristo da palavra. Não aquele sobre quem Paulo pregava e estava tão pouco preso às coisas desse mundo que chegou a falar em uma das suas cartas: Como eu me alegro no Senhor por vocês terem voltado a se preocupar comigo. Sei que sempre se preocuparam comigo, mas não tinham oportunidade de me ajudar. Essa ajuda aqui é financeira. Paulo falando com os filipenses. Não digo isso por estar necessitado, pois aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. Eu sei viver na necessidade e também na fartura. Eu aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou com muito. Eu posso todas as coisas por meio de Cristo, que me dá forças. Filipenses 4, de 10 a 13. Não, o Evangelho não é a mensagem que diz que o melhor de Deus está sempre por vir. O Evangelho, na verdade, é a boa notícia de que o melhor de Deus já veio. E sabe qual é a melhor parte dessa notícia? Veio de graça. Ninguém nunca mereceu e nem vai merecer essa salvação, que não tem a ver com te salvar da sua pobreza aqui em alguma área da vida, mas sim com te salvar de você mesmo, do que você e eu merecemos, não só pelos pecados do passado, mas pelos do futuro também. Porque a verdade é que somos maus, pecadores, e o único direito que um pecador pode exigir por merecer diante de Deus é o inferno. Enquanto não entendemos isso, não entendemos o Evangelho. Eu vou te dar um exemplo prático disso. Vamos supor que eu vá na rua, encontro meu vizinho e dê um tapa na cara dele. Eu vou ter uma consequência disso, não vou? Talvez ele pare de falar comigo, no máximo fazer um boletim de ocorrência contra mim. E não sei se passaria disso. Mas vamos supor que eu encontre na rua um policial e dê o mesmo tapa nele. A consequência vai ser maior, não vai? Agora, vamos elevar um pouquinho mais. Eu estou andando na rua, encontro um ministro do Supremo e dou o mesmo tapa nele. A consequência vai ser maior, não é? Você percebe que o tapa foi o mesmo, mas a consequência foi aumentando dependendo de contra quem eu dei o tapa. Dependendo da dignidade, da importância da pessoa em quem eu bati, a punição foi aumentando. Agora imagina uma ofensa contra um Deus eternamente justo, infinitamente bom, infinitamente digno. Que tipo de punição essa ofensa merece a não ser uma punição eterna? Agora, a gente pecou mais vezes do que a gente consegue contar nos dedos, juntando todos eles. Do que a gente consegue contar num papel, talvez.
E só um pecado era suficiente para lançar a gente no inferno por uma eternidade. Ele continuaria sendo perfeitamente justo, perfeitamente bom, mesmo que não seja dos que a gente considera como graves. Tiago, na carta dele, fala que aquele que quebra a lei de Deus em apenas um ponto é culpado de quebrá-la inteiramente. Porque mesmo que existam pecados diferentes, eles são cometidos contra a mesma pessoa. Então, qual é a solução para a gente? Se não podemos apagar os pecados do passado, nem equilibrar eles fazendo boas ações, porque tem gente que acha que é assim, né? Eu pequei, mas agora eu estou ajudando os pobres, eu estou ajudando na igreja, estou dando dízimo. Em Isaías, Deus diz que até as nossas obras de justiça são como trapos de imundície diante dele. Porque mesmo que a gente faça algum bem para os outros, muitas vezes a gente faz pelos motivos errados, buscando merecer de Deus alguma coisa, por exemplo, ou receber de volta o bem de quem a gente ajuda. Porque o nosso coração é continuamente mau. E mesmo que a gente decida de hoje em diante nunca mais pecar, em pouco tempo a gente vai descobrir que não consegue. Como então Deus pode perdoar pecadores como a gente e continuar sendo justo? Qual é a solução? Se ele é justo, ele deve punir o pecado, não é? A justiça é isso, punir o mal e recompensar o bem. Vamos supor que você tem alguém na sua família que foi brutalmente assassinado. E aí, na hora do julgamento, o juiz vê o culpado e diz: Não, mas eu sou um homem bom. Eu, eu perdoo esse réu aqui, ele pode ir, ele tá liberado. Tá perdoado porque eu sou bom. Eu te pergunto, esse juiz foi justo? Não, nem bom ele foi. O jeito que Deus encontrou para continuar sendo justo e mesmo assim nos ter para ele para sempre, foi ele mesmo vindo, se fazendo carne e osso, vivendo uma vida com todas as dificuldades que a gente enfrenta aqui, só que sem pecar nunca. E aí no final ele recebe nele mesmo a punição que a gente merecia, para nos dar de graça o que a gente nunca poderia conquistar sozinho. E o que existe de mais precioso na vida daquele que é alcançado por essa salvação? O próprio Deus. Muita gente acha que Jesus morreu só para nos dar o céu. Não, ele morreu para nos dar ele mesmo, nos comprar para ele. E agora a vida eterna é essa, conhecer cada vez mais esse Deus infinito, como Jesus mesmo diz em João 17:3. Agora a gente não tenta fazer coisas boas ou lutar contra a maldade que ainda existe no nosso coração para conquistar ou receber alguma coisa de Deus ou das pessoas. Não, a gente não faz para ser salvos, mas porque já fomos salvos há 2000 anos atrás naquela cruz. Não para sermos completos, mas porque já somos completos em Cristo. E podemos amar com esse amor que a gente recebeu sem esperar nada em troca. Na verdade, fazemos o bem para tentar demonstrar gratidão, mesmo de forma imperfeita, a esse Deus que nos salvou de forma tão gratuita. E agora a gente não está mais preso às circunstâncias dessa vida para ter alegria. A certeza dessa salvação é a nossa alegria. Mesmo que a gente passe por diversos tipos de sofrimento. Mesmo que alguns de nossos planos fracassem. Que nossos sonhos não se realizem. A gente sabe pela palavra que cada um desses sofrimentos coopera para o nosso bem. E esse bem é ter a imagem de Cristo formada em nós, sendo cada vez mais parecidos com Ele. Tendo pouco ou tendo muito, temos Cristo o tempo todo. A graça dele é suficiente. Agora a pergunta que fica é: será que é suficiente para a gente? Será que ainda não temos ídolos no nosso coração que achamos que só vamos ser completos com eles? Que a nossa vida só faz sentido se eles estiverem presentes? Pode ser uma profissão com um bom salário, um relacionamento, um filho, uma filha, coisas boas até. Que de forma sutil colocamos em uma posição no nosso coração que só Cristo pode ocupar, de nos preencher e de dar sentido às nossas vidas. A última pergunta que fica é essa: se o céu tivesse tudo de bom que você experimentou nessa vida, da companhia das pessoas mais queridas para você aqui, todas elas sem pecado nenhum agora, tempo de qualidade com elas que nunca vai ter fim,
num corpo glorioso que não morre mais, com toda a beleza do céu para sempre ao seu redor. Será que Cristo faria falta? Agora, mudando um pouco, tira tudo que eu falei e deixa só Cristo. Será que ele seria suficiente?